Opa, minha família, como é que a gente tá? Tudo bem? Vou falar um papo reto agora, vou fazer uma análise sobre o primeiro turno do Santos. Acabou agora, o último jogo foi contra o Cuiabá, a última rodada do primeiro turno, a 19ª rodada. E aí no sábado já começa a primeira rodada do segundo turno contra o Bahia. Lembrando que foi a nossa primeira rodada do campeonato, perdemos de 3-0 lá em Pituaçu. Vou fazer uma análise simples, eu acho que temos que pegar o número de vitórias, empates e derrotas, número de gol sofrido, e tentar analisar o que a gente esperava no início do campeonato e o que aconteceu até o meio dele, né? Vamos lá com números. A gente tem agora, né, no meio do campeonato, 5 vitórias apenas 5 vitórias em 19 jogos, 7 empates e 7 derrotas. Lembrando que a gente vem com o Fernando Diniz desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, né, passamos um turno, olha só, passamos um turno com o Fernando Diniz e agora ele sai para a chegada de Fábio Carille. E depois a gente fala sobre o Carille. Eu já falei, né, eu já fiz um vídeo aqui. O último vídeo aqui do canal é um vídeo, inclusive, falando sobre o que eu acho da contratação do Carille e por que ele dá ou não certo no Santos, porque ele vai vir a dar certo no Santos ou não. Mas não é sobre isso, vamos falar um pouco sobre o primeiro turno. Essas 5 vitórias, elas refletem muito bem sobre o que foi o trabalho do Diniz. O time jogava bem, mas não vencia, né? Realmente o time jogava bem, mas não vencia. Dessas 5 vitórias que a gente teve, quais foram vitórias convincentes mesmo? Talvez a contra o São Paulo, 2-0 na Vila Belmiro, contra o Atlético Mineiro, que é um dos favoritos ao título, 2-0 na Vila Belmiro, e contra o Ceará, na Vila também, por 3-1, que a gente, né, fez o primeiro gol, tomamos um empate, depois fomos atrás da vitória e acabamos conseguindo. Nem é tão convincente assim essa contra o Ceará, que a gente tomou bastante pressão, né? Aí a gente conseguiu uma vitória contra a Chapecoense, que foi muito difícil lá na Arena Condá. A Chapecoense que não ganhou sequer jogo nesse Campeonato Brasileiro, fez 7 pontos em 19 jogos, e a gente, mano, suou sangue para conseguir ganhar dos caras lá, 1-0, gol de pênalti. O Sanches ainda perdeu a primeira tentativa, mas daí o goleiro tinha adiantado, o Sanches bateu de novo e a gente acabou ganhando. E o outro, um 2-1 contra o Atlético Paranaense na Vila, também, mas não foi convincente. Realmente o Atlético também jogou para um empate, mas foram 3 dessas 5 vitórias, 3 vitórias convenceram mesmo, que foi contra o São Paulo, Atlético Mineiro e Ceará. Os 7 empates foram empates muitas vezes bobos, ou até empates que salvaram o Santos de uma derrota, como foi o caso contra o Fortaleza, que foi 1-1, mas a gente podia ter perdido tranquilamente, ou empates bobos, como foi contra o Sport na Vila em 1-1, e o Juventude na Vila em 0-0, que foi realmente um dos piores jogos que eu já vi na história do Santos, esse 0-0. O que esperar pro segundo turno? Primeiro, 7 derrotas, né? Não tem muito o que falar. Realmente o trabalho do Diniz não foi bom e a gente perdeu muito mais do que se esperava, né? O Santos tem 22 pontos agora, tá? O Santos tem 22 pontos agora, mas a gente esperava que o Santos fizesse pelo menos uns 32, 33 pontos no primeiro turno, para poder chegar no segundo turno e conseguir logo os 45 pontos para fugir de vez da zona do rebaixamento, mas não é isso que está acontecendo. Estamos a apenas 5 pontos da zona do rebaixamento, o primeiro da zona do rebaixamento em 17 pontos, e a gente tem 22. Então a gente vive uma situação complicada, a verdade é essa, né? Mas não podemos desacreditar do nosso Santástico. Agora com o Fábio Carille, eu acho que o Santos vai ter uma equipe mais equilibrada, mais forte defensivamente. O sistema defensivo vai funcionar melhor e, consequentemente, perderemos menos jogos. Aí se vai ganhar ou não é outra história, mas que perderemos menos jogos, isso com certeza, não tenha dúvida. O primeiro turno não foi bom mesmo, mas a gente já esperava isso. Não esperava que fosse tão ruim, né? Como eu disse, nos 33 pontos a gente esperava pelo menos, mas 22 pontos ruim, um técnico fraco, abaixo da média, que foi o Fernando Diniz. O time não jogava, não criava, e vai ser difícil, mano, vai ser difícil esse segundo turno. O Carille vai ter que arrumar a casinha, vai ter que arrumar o elenco, vai ter que arrumar o vestiário, vai ter que arrumar o jeito como o time joga, e o time vai ter que aprender a jogar do jeito do Carille.
que é um futebol mais reativo, né? Que defende e depois tenta atacar, não é jogar no campo do adversário, não é propor o jogo igual o Fernando Diniz fazia, que a gente viu que não deu certo. Então espero que desse jeito do Carille o Santástico funcione. O Carille que acabou de ser anunciado, mas já vinha aí alguns rumores nos últimos dias. O que eu espero para o segundo turno, eu espero realmente uma reação do Santos. Não espero que o Santos fique lá entre os 6, nem entre os 7 ali possíveis para ir para Libertadores, mas eu acho que o Santos fica na parte de cima da tabela, né? Entre os 10, eu espero isso, na verdade, ali, meio de tabela, 8º, 9º e 10º, para mim é o que basta, para mim é o que basta realmente. Ah, mas o Arpogon está pensando muito pequeno, é o Santos e tal. Eu sei, cara, eu já falei isso no último vídeo. Eu sei que vocês esperam mais do Santos, mas é uma temporada de reconstrução e a gente não pode ser rebaixado. Então o Carille chega pra gente não ser rebaixado e para terminarmos no meio de tabela. Então o primeiro turno não foi bom, realmente, 19 jogos, 5 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, 20 gols feitos e 25 sofridos. Então a gente tem um saldo de -5 no Campeonato Brasileiro. Os últimos 5 jogos que a gente jogou, a gente perdeu 2 e empatou 3. A gente não vence há 5 jogos no campeonato. É um absurdo isso, caramba, meu Deus do céu, é o Santástico. Essa temporada tá complicada, mas eu espero dias melhores e dias melhores virão para o Santástico, para o Brasil e para todo mundo. É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise rapidinha aqui. E assim, trocando uma ideia mesmo, não é nada muito sério, muito lógico, analítico e tal. É mais uma trocação de ideia entre um torcedor e outro. E eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês estão achando do Santástico, o que vocês esperam de Fábio Carille e do segundo turno do Peixe. Tamo junto, Dali Santos.